Como fica o movimento espírita sem Chico Xavier e sem Divaldo Franco? Essa é a pergunta a partir da qual André Trigueiro elaborou uma série de comentários manifestando a sua opinião a respeito. Vejamos o que ele diz. Porque são a expressão apenas da minha opinião, e ela é apenas e tão somente uma opinião. A pergunta-chave do Papo das 9 de hoje, depois desse preâmbulo explicando a mediunidade, o que é mediunidade à luz do Espiritismo, e me cerquei aqui no Livro dos Médiuns, estudando a mediunidade, Martins Peralva, o Consolador, ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. A gente está aqui com um arsenal doutrinário interessante. Eu vou aqui compartilhar impressões sobre Chico de Divaldo. O Espiritismo nasce na França no século XIX e Kardec jamais exaltou qualquer médium que trabalhou com ele ou para ele na codificação. Ele não exaltou, ele não idolatrou, ele não colocou num patamar, numa prateleira acima daquela que ele, Kardec, entendia como sendo a prateleira justa. São ferramentas, são instrumentos, são bons comunicadores, permitem o intercâmbio entre quem está comunicando, que é o espírito imortal, na sua resolução não física, ele está na outra dimensão, é um desencarnado que se utiliza do médium para dar o recado. Portanto, na França do século XIX, nós vamos ver a exaltação do estudo, o cuidado de Kardec nas obras básicas, na revista espírita, na organização dos centros, promover debates, reflexões, estudo e a evocação de espíritos, porque era esse o propósito do viés científico do espiritismo de Kardec. Nós vamos aqui entender, a partir do contato com os espíritos, o que precisamos fazer aqui, compreendendo a nossa resolução espiritual. Somos espíritos imortais, vocês que já fizeram a passagem, já estiveram na Terra, o que poderiam dizer sobre a vida de vocês hoje aí, em função do que vocês passaram aqui? Então, as evocações tiveram lugar no século XIX, e essa foi basicamente a dinâmica: estudo, instrução, não mistificar, não se sujeitar ao risco de... Tá, antes dele continuar, atenção só para essa ideia que encontra-se presente no senso comum, que é a ideia da evocação voltada apenas para efeito de pesquisa. Essa ideia fortemente associada a um viés de pesquisa, como foi dito. Atenção, é preciso levar em consideração o fato de que os espíritas que seguiam a orientação de Allan Kardec naquela época e os que seguem essa orientação hoje em dia não necessariamente visam as evocações apenas a título de pesquisa. Atenção, o objetivo muitas vezes pode ser o consolo a partir da comunicação dos nossos entes queridos e dos nossos amigos desencarnados. Então, atenção para essa ideia de que as evocações, elas visam a pesquisa. Isso não é necessariamente verdade, porque nós podemos estar sendo movidos pelo nosso afeto, pela nossa saudade. Ou seja, não necessariamente o que se busca tem a ver com o aspecto intelectual. No entanto, por mais que nós estejamos sendo movidos pelo nosso afeto, é claro que nós aprendemos com Allan Kardec a lidar com as comunicações obtidas, de maneira que, uma vez que os nossos parentes se comunicam, uma vez que os nossos amigos se comunicam, nós não iremos abrir mão do nosso discernimento em relação
a essas possíveis comunicações. Abrir mão do discernimento na prática da mediunidade é dar margem para a obsessão, é dar margem para ser enganado, e nós aprendemos com Allan Kardec o quanto é um problema dessa prática a questão relativa à identidade, beleza? De qualquer maneira, atenção, nós podemos estar sendo movidos pelos nossos afetos. Não necessariamente o objetivo das evocações visa a pesquisa, mas, em qualquer caso que seja, nós iremos estudar as comunicações obtidas, beleza? Voltando para a fala do André. Fráfica, século XIX, e essa foi basicamente a dinâmica: estudo, instrução. Aliás, eu coloco mais, e coloco isso a título de questionamento para pesquisas futuras. O quanto as evocações praticadas apenas com interesse de obter consolação a partir da necessidade de nós entrarmos em contato com os nossos entes queridos, o quanto isso foi responsável pela popularização do espiritismo. Atenção, beleza? Vejamos. Basicamente a dinâmica: estudo, instrução, não mistificar, não se sujeitar ao risco de fraude e não exaltar a figura dos médiuns num lugar onde eles não deveriam estar. No Brasil foi feito tudo ao contrário. Os médiuns foram exaltados, foram e são, e não há nenhuma preocupação em ser mistificado, não há nenhuma preocupação em ser enganado, não há nenhuma preocupação com o estudo das comunicações. nós tivemos, como já disse, não deveriam estar. No Brasil, nós tivemos, como já disse, pelo menos em quase um século, né? Chico nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo, tá? Então a gente vai botar aí, pelo menos nos últimos 80 anos, 90 anos, quase 100 anos. Quase 100 anos. Grandes médios no Brasil. Grandes médios no Brasil. Que foram referenciais para a popularização da doutrina dos espíritos, pela credibilidade que esses médios possuíram, pela forma como eles se sacrificaram nas suas vidas pessoais em favor desse messianato mediúnico, vamos colocar nesses termos, e pela maneira, prestem atenção no que eu vou dizer, com que eles sempre se posicionaram em relação à condição deles. Sou apenas um instrumento, sou apenas uma ferramenta. É o que sou, é o que faço. E sempre, tanto o Chico quanto o Divaldo, estudem, referenciando Kardec, instruam-se, busquem a informação doutrinária para ter esse cuidado, Nós precisamos, portanto, ter esse cuidado de não deixar de reparar sobre como nós, no dia a dia, aqui no Brasil, é uma opinião. Antes dele seguir com a opinião dele, vejamos o que foi dito a partir dessa ideia que se coloca em relação à postura dos médiuns. Nós somos apenas instrumentos, a partir da recomendação de que se deve estudar. Ora, vejamos, os médiuns que compreendem a obra de Allan Kardec, pelo fato de serem médiuns, eles não estão isentos da necessidade do estudo. Como quem diz, vocês devem estudar, nós somos apenas os instrumentos. Vejamos, a mediunidade que o indivíduo possui não o desobriga da necessidade do estudo, muito pelo contrário. O médium é o primeiro que deveria, no caso, o médium que segue a orientação kardeciana, é claro,
é o primeiro a aplicar essas orientações, especialmente no que diz respeito ao controle das comunicações recebidas. Atenção! Então, não existe isso em Allan Kardec do médium se desobrigar por se considerar apenas um instrumento, beleza? Até porque, se ele se desobriga disso, ele pode ser facilmente enganado, não só pelos espíritos, como pelas pessoas. E como nós aprendemos com Allan Kardec, o melhor médium é o que é menos enganado. Então, nós entendemos que ser enganado é algo que nós estamos sujeitos. O melhor médium, os melhores são aqueles que, ao estudarem as próprias comunicações, ao participarem da dinâmica seguindo a orientação de Allan Kardec, essa dinâmica a partir das comunicações obtidas, os melhores médiums são aqueles que são menos enganados. E isso não necessariamente tem a ver com uma péssima assistência, porque nós sabemos que, mesmo com uma boa assistência, os bons espíritos permitem que comunicações confusas venham à tona, a fim de que o médium ele exerça o seu discernimento, não abra mão dele em hipótese alguma, por mais confiança que ele tenha na boa assistência que possui. Beleza? Voltemos para a fala do André. Com dia a dia, aqui no Brasil, é uma opinião. Como nós temos uma inclinação em relação ao país para resolver os problemas do Brasil, a gente não se coloca como parte da solução. A gente precisa de um salvador da pátria, de um grande líder. Claro que a liderança é importante para organizar as rotinas do formigueiro, mas nenhuma liderança sozinha faz nada. Jesus precisou de 12 apóstolos e ainda teve a ajuda do maior de todos na divulgação, que não estava entre os 12, que foi Paulo. E ao longo de 2000 anos de história, muitos auxiliares, muitos apóstolos se multiplicando por aí para divulgar a boa nova. Estudem Kardec, a importância do estudo. Por mais que Chico e Divaldo tivessem o empenho, sem deixar de exercer a liderança natural que eles tiveram, advertissem as pessoas sobre a necessidade do estudo, a necessidade da reforma íntima, a necessidade de fazerem movimentos delas para com elas, entendendo até onde se vai e de que jeito. Nós tivemos no Brasil, em função dessas lideranças que a França não teve e o Brasil teve, turbinadas por uma popularidade enorme, e boa parte das pessoas que eram devotas, olha a palavra que eu estou usando, tanto de Chico quanto de Divaldo, em boa parte dos casos, não estudaram a doutrina. Se dizem espíritas porque tem uma ligação muito forte com este médium ou aquele médium. Compram um livro, entram na fila para ter um autógrafo, bater uma foto, mas nem leem o livro. Eu conheci espíritas no plural, que compram livros para ter uma proximidade ali com aquele médium, com aquela pessoa, mas não estão muito interessadas no que o livro está trazendo. Não é isso. Eu pensei várias vezes em ir a Uberaba ter com Chico, por que não fui? Eu já era espírita, me tornei espírita em 1987, Chico desencarnou em 2002. O que me impedia de ir a Uberaba? Nada. Exceto o fato, e eu estou sendo muito franco com vocês, é a minha opinião, ninguém precisa pensar como eu. Eu não queria me juntar às milhares e milhares de pessoas que faziam caravanas em direção a Uberaba, apenas e tão somente para ver se Chico poderia lhes dizer alguma coisa reveladora, e lotavam
à instituição onde estava Chico Xavier, com ele já com o corpo debilitado, progressivamente debilitado, com uma dificuldade de atender a todo mundo, uma pessoa com aquela sensibilidade certamente se ressentia dessa absorção de energia, sugar energia do médium. É a minha percepção. Eu não queria ser mais um. Ali, sem um motivo claro para procurá-lo, eu poderia ter perdido um filho, eu poderia ter um momento de muita dor, eu vou falar, a dor está me levando para lá. Quem sabe esse homem pode me ajudar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma caravana numerosa de pessoas que queria ter uma revelação com Chico. Quem estuda Kardec, quem estuda o Espiritismo, certamente tem muitos motivos para não realizar turismo mediúnico. Eu também percebi, em algumas oportunidades, Divaldo Franco tendo o cuidado, numa fila de autógrafos, por vezes viam pessoas assim com a disposição de agarrá-lo, abraçá-lo fortemente. Divaldo, na sensibilidade mediúnica que possuía, era muito cuidadoso, porque é a psicosfera dele que está ali. É o campo eletromagnético sensível dele que está ali. Portanto, essa, eu diria, proximidade poderia, em certa medida, interferir no equilíbrio do próprio médium. E veja, isso não significa que Chico e Divaldo não tivessem sempre a boa vontade, a simpatia, o acolhimento. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o que nós fizemos com eles em relação a essa retribuição. Quando a gente idolatra, quando a gente coloca num nível assim, eu diria, que não é compatível até onde me foi possível entender a doutrina espírita, o lugar dos médiuns na vida da gente. Médium não é super-homem, médium não é perfeito, o médium é uma ferramenta, um médium da grandeza de Chico e Divaldo, com certeza, fantástica, para acelerar processo evolutivo de quem se detém no que eles dizem, no que eles escreveram, através dele foi escrito, para análise. E aí Kardec é implacável, dizendo sempre, você reconhece o valor do espírito comunicante pelo conteúdo, pelo teor da mensagem que ele faz chegar até nós. Sempre. O tempo todo. Esse exame não deixa de existir, nunca. Então façamos aqui uma leitura de consciência. Nesse momento que não temos Chico e Divaldo, e não há nesse momento, até onde eu sei, no Brasil, nenhuma liderança. Antes dele prosseguir, só puxando um pouquinho lá do início da fala, na parte que ele fala em relação às lideranças, ao papel exercido pelas lideranças, no caso dos médiuns em questão. Ora, vejamos, o que é que pesa significativamente em relação ao papel do líder? É o exemplo. Ah, Rafael, você está questionando o exemplo desses médiuns? Estou. No que diz respeito à prática do estudo. Até porque toda a linha de raciocínio que está sendo trabalhada aqui é nesse sentido. Vejamos o que foi dito lá no início a partir do que André colocou em relação a Allan Kardec. E em seguida, em relação à realidade no Brasil. Ora, quando esses médiuns exercem uma liderança, o exemplo deles pesa muito no que diz respeito à necessidade de aplicar as orientações kardecianas no âmbito dos estudos, no âmbito do estudo das comunicações. Como eu havia dito, não vale para nenhum médium a ideia do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ora, do que adianta Chico dizer estudem Kardec, quando na prática a orientação que ele seguia era a do Espírito Emmanuel? Então vejamos aqui qual foi o problema no sentido do desenvolvimento de uma religião fortemente marcada pelo fanatismo e pela idolatria. Atenção!
Se essas lideranças, a partir dos próprios exemplos, tivessem feito tudo no sentido do pensamento kardeciano, com certeza eles teriam influenciado as massas de uma outra forma, favorecendo aquilo que dentro do movimento espírita é cantado em todos os lugares. Amai-vos e instruí-vos. É o que todo mundo diz. Amai-vos e instruí-vos. O que nós temos que compreender é que esse instruí-vos passa pela postura kardeciana em relação ao estudo das comunicações, que foi fundamental para o estabelecimento da doutrina e é fundamental para o seu desenvolvimento. Desenvolvimento esse seguindo aquela orientação, porque fora dela o que se deu foi um movimento fortemente marcado pelo fanatismo e pela idolatria, exatamente porque, num dado momento, se abriu mão do discernimento. A autoridade pessoal dos indivíduos, a autoridade, portanto, dos médiuns, se sobrepôs à autoridade da doutrina dos espíritos. No lugar da autoridade da doutrina dos espíritos, o que foi que nós vimos, por exemplo? Nós vimos a autoridade do espírito Emmanuel falando coisas contrárias a Allan Kardec, dando conselhos contrários aos de Allan Kardec, e esses conselhos dados, por mais contraditórios que sejam, nunca foram questionados. E por que nunca foi questionado? Porque a autoridade pessoal passou a falar mais alto, de maneira que, como você e eu somos simples mortais, espíritas pé de chinelo, é claro que nós não seremos identificados como pessoas com capacidade, com condições de questionar tais autoridades. Como ninguém vai ter a mesma autoridade desses indivíduos, automaticamente tudo o que foi recebido por eles, tudo o que foi dito por eles, passou a ser aceito cegamente. Portanto, a construção dessa cultura baseada na idolatria e no fanatismo. Não poderia ser diferente, não poderia ser de outro jeito. Ora, essa cultura religiosa, no pior sentido da palavra, ela é diametralmente oposta ao pensamento de Allan Kardec, do Allan Kardec, que encontra-se nos seus textos, da postura kardeciana que era seguida pelos espíritas que se baseavam nessa orientação, que tinham Allan Kardec por referência, beleza? Vejamos o que André continua a dizer. Não há nesse momento, até onde eu sei, no Brasil, nenhuma liderança do nível de Chico Edivaldo. Há alguns alguns espíritas, eu já vi isso, deixam transparecer um sentimento de orfandade. E agora, como é que eu fico? E agora, como é que ficamos? Há outros que dizem assim, e não são poucos, tá? Que dizem assim, esse é um momento interessante do movimento espírita no Brasil para a gente se perceber caminhando com as próprias pernas, porque o que eles fizeram, Chico, Divaldo, Sueli Caldas Schubert, tantos por aí, Raul Teixeira, tantos. Raul está com a gente. Esses conteúdos fantásticos, produzidos em escala industrial, já não seriam minimamente suficientes para a gente ter alguma noção do que fazer, de que jeito fazer e como fazer? Ah, André, não é para ter mais nenhum médium do nível de Chico, Divaldo, Raul? Não, pode ter. Mas se o acaso não existe, nesse momento, temos a oportunidade, pela primeira vez, desde que Chico Xavier, lá atrás, primeira metade do século passado, ascendeu como grande médium, de nos deparar com um movimento espírita sem um grande médium, líder pela credibilidade das mensagens, através das quais, por ele, chegam a nós. É louvável
legítimo o sentido de orfandade, do ponto de vista assim da capacidade do movimento espírita se resolver no dia a dia? Ou a gente está adiando o encontro com aquilo que seria o potencial de cada espírita construir solidariamente, coletivamente, absorvendo ao máximo o conhecimento e o legado dos grandes médiuns, o que importa fazer e de que jeito. E sempre com a vacina da não idolatria, amar a pessoa, admirar a pessoa, desejar o máximo de melhor para a pessoa, não há problema nenhum nisso. Deixa eu retomar essa questão da idolatria para a gente ver de outra forma. E eu coloco novamente o que eu havia dito em relação ao exemplo que se dá. Vejamos o caso de Divaldo Franco. Assim como o André, eu já tive a oportunidade de estar próximo ao Divaldo em seminários, em congressos estaduais. E eu estava, inclusive, atuando como segurança dele. Atenção, eu fazia parte da equipe que visava protegê-lo fisicamente do assédio das pessoas. E eu posso lhes assegurar, o que eu vi foi assustador. As pessoas lutavam, elas faziam um esforço físico a fim de tocar em Divaldo, a fim de chamar a atenção dele de qualquer maneira. E não era só o Divaldo, não. Eu vi isso acontecer também em relação ao Haroldo Dutra. E aquilo me impactou muito. De verdade, eu fiquei bem assustado. Vamos aqui abrir esse parênteses para eu contar essa história. Então, passado o congresso, passado o evento, em reuniões de análise, de avaliação, num dado momento eu comentei o que tinha visto com os membros da diretoria. Eu comentei o que tinha visto, a impressão que eu tive, assustadora, em relação a todo aquele movimento fanatizado de um grupo muito grande de pessoas que estavam ali assediando os palestrantes. Atenção! Mas eu não falei isso apenas por falar. Eu falei isso propondo o seguinte: olha, pessoal, nós temos que, de alguma forma, nos próximos eventos, trabalhar isso junto ao público, orientando as pessoas para que elas não assumam essa postura. Afinal de contas, nós somos espíritas. E esse tipo de postura não é compatível com essa filosofia que nós estudamos. Nós temos que encontrar uma maneira de esclarecer as pessoas nesse sentido. O ideal seria, inclusive, que esses palestrantes pudessem fazer uma fala a fim de tocar nessa questão. Porque se ninguém diz nada, fica parecendo que isso é normal, que deve ser assim, e não é. Desnecessário eu dizer que essa minha sugestão ela foi completamente ignorada. Afinal de contas, o que foi dito? É assim mesmo, isso não é de hoje, as pessoas sempre foram assim. Ora, e ficou por isso mesmo. Pergunto para vocês, voltando à questão do papel exercido pela liderança e pelo seu exemplo. Quantas vezes nós vimos Divaldo Franco, aqui pegando o exemplo que eu pude presenciar, quantas vezes nós vimos falas de Divaldo nesse sentido, a fim de combater a idolatria dirigida à sua pessoa? Quantas vezes? E isso não vale só para os médiuns, vale para os palestrantes em geral. Quantas vezes nós os vimos desmobilizar as pessoas, a fim de que elas não tenham essa postura? Não existe. Se vê esse tipo de movimento, se vê esse tipo de assédio como se fosse algo normal. E não é. E eu erro quando eu digo que isso não é normal, porque, na verdade, isso se normalizou. Se normalizou por quê? Porque há um movimento que trabalha a cultura espírita nesse sentido. Nesse aspecto, eu trago aqui à memória o que o André falou em relação às pessoas que não estudam. Atenção para essa afirmação, como ele disse antes. É porque as pessoas não estudam, por isso há idolatria. Cuidado com essa ideia para que nós não responsabilizemos as pessoas
de maneira a isentar o papel que os centros espíritas exercem nesse sentido. A pergunta que nós podemos nos fazer aqui é a seguinte: qual é a cultura espírita que é trabalhada Brasil afora através dos centros espíritas? É uma cultura que favorece a idolatria ou que combate a idolatria? A cultura espírita que é difundida na ponta, através dos dirigentes, através dos diretores, através dos palestrantes semanais, é uma cultura que favorece o fanatismo ou que combate o fanatismo? Essa é uma questão que deve ser feita antes de responsabilizar as pessoas por não estudarem Allan Kardec. Ora, o que é que está sendo apresentado para elas? Qual é o espiritismo que elas têm contato quando chegam nos centros espíritas? Essa é uma questão que deve ser feita. O espiritismo que está sendo apresentado para elas a partir dessa cultura religiosa é um espiritismo no sentido do fanatismo e da idolatria. Portanto, esperar que as pessoas consigam se sobrepor a essa cultura, vejamos, isso é para poucos. A imensa maioria das pessoas é influenciada no sentido do aspecto religioso fortemente marcado pelo fanatismo e pela idolatria. Como poderia ser diferente? Então nós temos que nos perguntar qual é o papel que o movimento espírita, que os centros espíritas, a partir de dirigentes, a partir de diretores, qual é o papel que se exerce no sentido de trabalhar uma cultura espírita mais voltada para a postura kardeciana. Nós temos que nos perguntar qual é o papel que o movimento espírita exerce através das suas lideranças locais, regionais, etc. Qual é o papel que essas lideranças exercem no sentido de trabalhar contra o fanatismo, contra a idolatria? Ora, muitas vezes, o que é que há no centro espírita? Figuras que estão investidas de uma autoridade pessoal. Olha só o que eu disse lá no início. No lugar da autoridade da doutrina dos espíritos, o que é que há? A autoridade pessoal. Então, o que é que nós encontramos? Muitas vezes, nos centros espíritas, indivíduos investidos dessa autoridade, fazendo valer essa autoridade no sentido de serem, por sua vez, também idolatrados. Idolatria que é incentivada a partir do reconhecimento da autoridade individual do indivíduo, seja porque ele é um médium muito antigo, portanto, muitas vezes considerado o médium principal, seja porque o indivíduo tem longos anos de trabalho dedicado ao centro espírita. Quem nunca ouviu a frase, o fulano tem décadas, fulano está há 20, 30 anos, 40 anos trabalhando à frente do grupo? Essa autoridade pessoal, muitas vezes, ela é imposta no sentido de que seja reconhecida, portanto, não questionada. Quem é você que chegou agora, olha só, e me digam aqui nos comentários se essa não é uma realidade. Quem é você que chegou agora para questionar o fulano que é trabalhador há 40 anos? Isso é comum. Como esperar que essa cultura não se reflita num aspecto muito mais amplo em relação a figuras como Chico Xavier e Divaldo Franco? Como esperar que isso não se reflita em relação a palestrantes que são reconhecidos como sendo grandes estudiosos? Então, quem é você para questionar a autoridade do grande estudioso? Isso existe, mas isso não existe por acaso. O que se passa no aspecto mais amplo relativo a grandes figuras, famosas figuras dentro do movimento, é o reflexo de uma cultura que é trabalhada num universo muito mais restrito, ali relativo aos trabalhadores dos centros espíritas. Então, muito cuidado com essa ideia de que as pessoas não estudam. Não estudam o quê? O que é apresentado para elas?
qual é o espiritismo que é apresentado para elas? Na prática. Na prática. Na prática. Beleza? Voltemos para a fala do André. E eu não sei se vocês perceberam, tudo o que estamos colocando aqui, de certa forma, tem relação com o vídeo anterior no qual nós falamos a respeito da queda dos números em relação à pesquisa do IBGE. Tudo que nós estamos colocando aqui em relação a essa cultura religiosa, no pior sentido da palavra, se reflete nesses números. Como eu havia dito, é muito difícil esperar que as pessoas elas se sobressaiam dessa cultura religiosa, não se deixem levar por esse movimento fanatizado. Então, o que é mais natural acontecer? As pessoas caírem fora. Eu lá vou ficar nesse negócio? É muito natural. Também esse movimento de tentar se sair disso. E é claro que a confusão existe, porque o espiritismo que foi apresentado para elas é aquele que ela vê no dia a dia do centro espírita, automaticamente ela se afasta do movimento, se afasta do espiritismo como ela conheceu. O que é um grande problema, porque muitas vezes, se a pessoa tivesse a oportunidade de conhecer um espiritismo baseado no pensamento de Allan Kardec, talvez os problemas do movimento não fossem suficientes para afastar a pessoa dessa filosofia. Ou seja, ela compreenderia a doutrina de uma maneira tal que os problemas relativos às pessoas não afetariam a sua relação íntima e pessoal com a filosofia espírita, com os bons espíritos, beleza? Voltando para a fala do André, que já está bem próxima do final. Amar a pessoa, admirar a pessoa, desejar o máximo de melhor para a pessoa, não há problema nenhum nisso. Idolatria é outra coisa. Idolatria não seria compatível com aquilo que se preconiza a partir do espiritismo de Kardec. Máximo respeito, gratidão, amor a todos os médiuns, os mais exponenciais, famosos, importantes e os menos conhecidos. Nossa gratidão a todos os médiuns que permitem o intercâmbio com o plano espiritual. Que o legado de Chico e de Valdo seja eterno e que permaneça vivo em nossos corações. E que saibamos caminhar com as próprias pernas com os recursos que eles e outros nos deixaram como legado, inspirando pensamentos, harmonizando sentimentos, encorajando as ações que precisam ter lugar nas nossas vidas. Fiquem com Deus, tudo de bom. Bom, tá aí a fala do André, a gente encerra por aqui, esses são os nossos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, beleza? Então até uma próxima, valeu!